Boa noite, equipe show. Meu nome é Maicon. Admire quem quiser o trabalho de Rogério Ceni. O Bahia não é Fortaleza. A torcida tem que acordar. A torcida tem que acordar e contar com o Bahia a partir do Grupo City, com outra estrutura, com outra mentalidade. Rogério Ceni acha que é suficiente para o Bahia estar em quinto, porque ele olha como o Bahia como olhava o passado, fazendo comparações de como ele chegava, como ele chegou aqui. Ele só fala menos. Não tem ambição, não tem interesse. E para ele tá bom, entendeu? E isso é uma vergonha. A estrutura que o Bahia tem hoje, Mano, Renato Gaúcho, Paiva, Roger, ninguém teve. Ninguém. É a melhor estrutura do Brasil, é a do Bahia hoje. Então a gente precisa de mais. A gente quer mais e torcedor tem que cobrar mais. E o Rogério Ceni é fraco e limitado, tem que ir embora. O Maicon, independente de Rogério Ceni, é uma opinião sua e eu respeito. Mas você mente ou você se engana quando você diz que a melhor estrutura do futebol hoje é do Brasil e do Bahia. Não é. Distante de muitos. Pode até vir a ser. Mas hoje não é a melhor estrutura do Brasil, não. E sobre time em campo, o Bahia tem melhor time do que o Palmeiras, do que o Flamengo, os dois primeiros, do que o Cruzeiro, tá jogando melhor do que o Mirassol, apesar do time do Bahia, time peça por peça, eu achar que é melhor, certo? Botafogo, pau a pau ali, o Bahia talvez seja melhor. Então o Bahia está entre os cinco e ficar entre os cinco é o lugar do Bahia. Não tem nada diferente disso. Agora, não gostar de Rogério é um direito seu, eu tenho minhas restrições também a Rogério Ceni. Acho ele teimoso, fora de casa muda o time demais, conversa demais com o negócio de cansaço de futebol, pronto. Mas é outra história. Mas você dizer que o Bahia tem a melhor estrutura do Brasil não é verdade, não se engane, ainda não é. E distante da melhor estrutura de alguns. Pode vir a ser, vem um novo CT, vem uma estrutura, médio e longo prazo. Mas hoje não é. E o quinto lugar tá muito bom. Muito bom mesmo. Independente do treinador, pode vir qualquer um. Time por time, o quinto lugar tá ótimo. Ótimo! E tomara que continue, né, Márcio? Tomara que continue na quinta posição. A gente fica torcendo para isso, que ele continue na quinta posição. E outra coisa, né? Ele fala que não sei quem não teve, esse quem não... E vem cá, e quem garante que esses treinadores que você falou aí, se estivesse hoje no Bahia, o Bahia estaria na quinta posição, que o Bahia teria ganho o Campeonato Baiano, o Campeonato Nordeste, teria ido para a Libertadores da América. Quem garante que com esses outros treinadores o Bahia estaria? Então, eu estou com o Márcio, eu também tenho minhas restrições a Rogério Ceni, mas dizer que eu não queria Rogério Ceni aí, sabe? Eu acho que Rogério Ceni, gente, parou aquela coisa de 3 em 4 meses trazer treinador novo, pelo amor de Deus. Não se engane não, irmão. Não, com o Rogério Ceni não. Não se engane com a estrutura que o Bahia... Tá em outro mundo. O Bahia não tem isso que você está dizendo que tem, não. Melhor que Palmeiras, melhor que Flamengo. Mas não. Não é mesmo. Ainda não é. Ainda não é. Goste quem gostar. Gostar também não tem problema nenhum. A impressão minha, o nosso amigo João Lucas, quando foi para a seleção, esqueceu o futebol lá, porque, velho, não tá jogando nada. Um abraço para vocês, segue o líder. Obrigado, irmão. Jean Lucas, dito. Assim, tem isso, né? Tem essa coisa de que um jogador, quando vai para a seleção, que quando volta fica mascarado e tal. Jean Lucas já tinha, antes de ir para a seleção, já tinha tido uma queda. Não sei se vocês lembram aqui o nosso programa, e eu falei muito sobre isso. Infelizmente, o Caio Alexandre se machucou naquele jogo que o Ancelotti veio aqui ver. Um jogo anterior, o Caio Alexandre se machucou, tanto é que ele fica irritadíssimo, batendo, chutando assim o gramado, dando soco no gramado, porque eu dizia naquele momento que, para mim, era muito mais fácil o Caio Alexandre ter sucesso na seleção do que o Jean Lucas, que a posição do Caio Alexandre é muito mais carente do que a posição do Jean Lucas. Igual a Jean Lucas, tem um bocado lá na seleção, do que Caio Alexandre não tem. E eu falava do Juba também, que o Juba poderia ter muito mais sucesso do que o Jean Lucas. Então, o futebol de Jean Lucas, ele é muito mais físico, né? O Jean Lucas, ele ganha uma notoriedade porque ele é mais físico, é um cara que aguenta. O próprio o Rogério Ceni diz que deixa o Jean Lucas até o final, porque ele precisa de pelo menos 5 jogadores de linha até o final do jogo para fazer 90 minutos. E o Jean Lucas aguenta muito. Mas não é que o Jean Lucas seja um primor de técnica para estar na seleção, não. Condão para mudar tudo, não. É a SAF com um grande investidor, um bom investidor, que tenha retorno, claro, financeiro, mas que coloque no time algo que possa
ser competitivo, como está sendo agora o Bahia, por exemplo. O Cruzeiro recentemente estava aí abandonado, o Ronaldo pegou, botou na televisão, o cara do mercado já pegou, e assim vai, né? Com planejamento, né, Márcio? A gente está vendo aí o Bahia, gente, o Grupo City. Claro que o torcedor quer, nós cobramos aqui um Bahia melhor esse ano. O Bahia poderia ter chegado numa final, quem sabe, de Copa do Brasil, que o Bahia nunca chegou nem na semifinal. O Bahia poderia ter brigado mais, foi o único time que saiu na primeira fase da Libertadores da América brasileiro, foi o Bahia. Tudo isso eu sei que o torcedor se chateia, mas, gente, olha a SAF do Bahia se não tem uma maneira, uma diretriz, né? Contratando jogadores mais novos, para formar esse atleta, para buscar um dinheiro melhor, né? Trazendo jogadores, olha o Juba, o Lúcio vendido, a maior venda do Nordeste, o Lúcio Rodrigues, jogador de 21 anos, que eles foram achar e buscaram para cá. Então, há um planejamento. Você sente que o CT que eles vão construir para o Bahia, aí vejam que é uma coisa para o futuro. Não é uma coisa que está sendo feita, não, vamos tentar ganhar esse ano aqui e acabou. Não, não é. Está sendo uma coisa, o degrau está sendo subido aos poucos. Então, essas outras SAFs que estão por aí, é por isso que todo mundo fala, que está no meio do futebol, que a melhor SAF do Brasil, a mais organizada, que dá esperança, é a SAF do Bahia, do Grupo City. Boa noite, Márcio. Boa noite, Dito. Boa noite, Luana. Boa noite, Resenha das 6. Aqui é Gilton Silva, do bairro da Liberdade. Ô, Dito, sinceramente, meu irmão, a gente viver do futebol desse Paquetá é um futebol muito pobre. Sinceramente, Dito, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas Paquetá, pelo amor de Deus, 1000 vezes Everton Ribeiro, que chega à frente, constrói jogadas, do que Paquetá. Concorda comigo não, Dito? Gilton Silva, do bairro da Liberdade. Muito obrigado pelo espaço. Fala, Gilton, beleza? E aí, Dito? Oi, Gilton, um abraço para você. Já dei minha opinião sobre isso. Gente, desses meias da seleção brasileira, não posso, Márcio, ver, por exemplo, Matheus Pereira fora para ver Paquetá jogando. Não dá, sabe? Não dá. Eu posso até estar errado, mas eu queria ver o cara jogando lá na seleção. É um cara que está jogando pra caramba no Campeonato Brasileiro. Eu acho que quem tem que estar na seleção brasileira são aqueles jogadores que estão se destacando, aqueles que estão jogando bem, estão fazendo gol, estão dando assistência. O meio de campo da seleção brasileira é uma vergonha para o que a seleção brasileira já representou, para o que foi o meio de campo de seleção brasileira. Então, assim, mas tem os defensores, né? O Paquetá, pelo amor de Deus. Ainda tem. Romilson Brito tá mandando o Dito levar Ceni para casa dele, viu? Alexandre Cavalcante. Obrigada, Márcio. Explicou pela 100ª vez que SAF sem investimento não é nada, não adianta nada. Benedito é Bahia, tá aqui. Márcio, não sei se você já comentou, viu que o Senado aprovou o projeto da profissionalização da arbitragem? Vai para a Câmara agora. Vai virar lei, né? Isso aí podia partir justamente depois do regulamento, sanção do presidente. É um processo que pode demorar mais um pouco, mas é a saída do futebol, gente. Não dá para você pegar um árbitro e colocar para apitar um jogo, ele tendo cabeça em outro lugar, não tem tempo para isso, para aquilo, para se preparar. Enquanto na função ele vai ter, eu quero saber quais são os... Futebol é tão caro, Márcio. Futebol é tão caro. Se gasta tanto com dinheiro, com futebol, tanto. Aí o cara, por causa de um segundo, milésimo de segundo, destrói tudo aquilo que foi criado com tanto dinheiro. O futebol, veja aí, por exemplo, Mirassol tem falado aqui, a premiação para se ganhar um jogo, R$50 mil para cada jogador, sabe? Uma folha salarial de um clube de futebol. Aí vem um cara, um apito na boca, quem comanda o jogo, erra um pênalti, o time perde uma classificação de uma final, onde ele pode ganhar muitos milhões e mais milhões. Não tem outra alternativa, não. Tem não. Tem mais aí, Luana, pra gente encerrar? Tem, sim. Alexandre diz aqui, Dito, me surpreende a CBF querer investir em impedimento semiautomático, enquanto o problema da arbitragem está bem longe disso. Está mais na falta total de critério que dê segurança aos times. O pessoal está dizendo que não adianta profissionalizar. Mas tem que fazer também, viu, Luana? Tem que fazer também. Olha, veja bem, ele tem razão que falta muita coisa, mas tem que fazer também. Isso aí é requisito mínimo. Agora nas finais, aqui, eu peguei a matéria aqui para ler e acabei esquecendo. Eu peguei a matéria aqui, a Conmebol já confirmou que vai ter um rastreamento óptico, que é o semiautomático. Muita gente pergunta, o que é o semiautomático? É um rastreamento óptico automatizado, que ele registra a posição em tempo real do jogador e da bola, da saída da bola, quando bate. Então,
não tem erro quanto à batida e quanto à posição ideal que o jogador está naquele momento, tanto o zagueiro como o atacante. Então, eles processam mais de 1 milhão de pontos de dados por segundo. Então, sabe o que é dito? Às vezes as pessoas falam assim, porra, e eu vejo isso na política bem assim, na gestão, assim, pô, a cidade tal tá com um problema lá e vai fazer São João. Gente, uma coisa, exemplo, governo do estado, São João tem muitas bandas que são pagas pela Baiatus, na Sulfatu, porque tem verba para isso. Ah, Márcio, mas tá faltando não sei o que, estrada, não sei onde. O dinheiro da estrada é outra coisa. Salvador vai trazer Roberto Carlos. Roberto Carlos é um dinheiro da cultura, de patrocinadores. Ah, mas a cidade tá cheia de buraco. Sim, o dinheiro de buraco é outro, não é esse. Sabe? Então as pessoas não sabem determinar alguma coisa. No futebol, o semiautomático não impede de melhorar a arbitragem. Agora, tem que ter o semiautomático. Imagine se a arbitragem está ruim. Você não tem esse requisito. O chip na bola, se entrou, se não entrou. Isso é beabá, isso é automático, pelo amor de Deus. Vou investigar algumas coisas. Eu soube que a gestão do Bahia, a associação, a do Emerson Ferretti, está um caos. Falta de transparência, não divulga os balancetes, um problema. E olhe que essa gestão aí recebe do City 250 mil por mês. E deve ter suas receitas próprias. Estou dizendo que eu recebi mensagens aqui de torcedores me dizendo, Márcio, investigue isso aí. Porque alguns associados estão me dizendo, conselheiros inclusive, que não estão recebendo balancetes, não tem publicado, um caos a gestão administrativa e financeira da associação, não tem nada a ver com sítio, com futebol, da associação que vai ter vôlei, basquete, natação, peteca, qualquer coisa. Então é isso aí que eu quero colocar para vocês, tá bom? Tem mensagem aqui de Pescador. Pescador fala que o Bahia com o Caio Alexandre só perdeu 2 partidas pelo Brasileiro, jogador imprescindível ao esquadrão. E aí também tem uma pergunta, meu Deus, que eu perdi. Arivaldo Machado pergunta a Dito se ele escalaria Caio Alexandre e Everton Ribeiro para o jogo do Fortaleza. Ele já tinha escalado antes. Eu falei aqui, eu já teria escalado ele antes. Eu acho o seguinte, Pedro, por exemplo, do Flamengo, teve uma posição seríssima. Já está voltando, já vai jogar. Próximo jogo, aqui se demora muito. Rapaz, ó, me deixa calado. Aqui é muito cheio de mimimi. Aqui na Bahia, principalmente no Bahia, tem muito mimimi. É muito dengo com jogador de futebol. Eles tratam o jogador de futebol, né? Se puder, eu acho que deve ter alguém para ninar o jogador de futebol na casa à noite, né? Carregar assim, bota no ombro, dá uma chupetinha para dormir, porque é muito dengo aqui. Eu já teria colocado, gente, futebol é para macho, futebol é para macho que eu falo, é para cara que tem garra, sabe? É para cara que tem tesão de jogar futebol. Esse negócio de dengo, tá? Por isso que eu digo assim, ó, Bahia que se prepare para a Libertadores da América ano que vem. O Bahia precisa de jogadores carrancudos. O Bahia precisa de jogadores, né, que vão pro pau, que vão pra guerra, porque tem muito jogador armandinho. É um time técnico, é um time que, por exemplo, no primeiro turno era bonito de ver jogar, mas para uma Libertadores da América precisa de jogadores mais raçudos, senão não vai para lugar nenhum. E futebol feminino é pra fêmea, né? Mulher retada. Eu entendi, Dito Lopes, o que Não, você não, porque não eu vi no criar Bavi. polêmica com isso. Não, eu vi no Bavi, antes que alguém fale que falou só porque ele tá falando de futebol masculino. É, claro. E no futebol feminino eu vi, rapaz, a mulherada Dito A chega mulher corre junto. com o quê, velho? Sabe? Porque é homem. Tem uma a que fez o gol, né? Acho que ela vai pro fundo assim, tira uma bola assim na lateral, ela baixa assim, ó. Sabe? Não é porque é minha xará, não, mas tem uma tal de Luana no Bahia que a bicha é barriga, viu? Você já jogou Elas futebol, correm Luana? demais, elas não param não dentro de campo. Você já jogou futebol, Luana? Nem na escola, quando eu tinha educação física na escola, eu fingia cólica, várias coisas, mas não fazia. Eu era do corpo de baile, fazia dança. Márcio, você fez uma pergunta nos seus destaques aí, e aí o pessoal respondeu, né, se contrataria Ronaldo ou não. Alan Pimenta fala que, na atualidade, Ronaldo é o melhor goleiro do Brasil. Marivaldo acha que o Bahia deve sim comprar Ronaldo. Ó, dito a cara de dito. E José Antônio Reis está aqui falando o seguinte. Quanto ao Ronaldo, se o Bahia quase desembolsava um monte de euros por aquele goleiro do Casipia, por que não adquiriu o Ronaldo por 4 milhões de reais? Ele concorda aí. Já é o melhor goleiro do Brasil, Dito. Peraí, torcedor. Pelo amor de Deus, gente. Ronaldo, ele se recuperou, né? Fez aí uns 5 ou 6 jogos bem pelo Bahia, mostrou melhor segurança. É claro que ainda tem algumas deficiências na saída de bola com o pé, mas melhorou também. Eu digo que no futebol a confiança é tudo, né?
Para o jogador, a confiança é tudo. Para o treinador, é a gestão, saber lidar com os jogadores, estar atualizado no futebol. Mas a gestão do treinador, saber administrar ego. O jogador não quer ficar no banco de reserva. O jogador quer ser melhor do que o seu companheiro. Né? O jogador tem, às vezes, ciúme de quando o jogador é bem falado pela imprensa. Né? Olha como tal jogador está jogando muito e tal, o outro fica meio assim. Então, o cara tem que saber gerir isso aí. E o jogador tem que ter confiança. E o Ronaldo ganhou confiança nos últimos jogos. A cada defesa que ele faz, ele vai melhorando. Agora, dizer que é o melhor goleiro do brasileiro, aí já está de brincadeira, né, torcedor? Jogadores da seleção brasileira, vai trazer o Juba. Será que ela traria também jogadores do Flamengo? Será que... Tem 2 lá, né? Tem 2 na seleção brasileira. Manda vir. Ai, viu? Mas vamos lá, a vida que segue. É bom que o Juba chega, né? Chega para jogar pelo Bahia. O Bahia precisa do Juba. E tomara que o Juba jogue. E hoje a pergunta do torcedor para mim foi sobre Juba, né? Eu dito, será que Juba vai para a Copa do Mundo? Se você olhar assim, abertamente, eu diria assim, a única chance de Juba ir para a Copa do Mundo é ele ter oportunidade de jogar agora, nesses 2 amistosos. Se ele tiver a oportunidade de jogar e mostrar um grande futebol, eu acho que tem condição. Eu diria assim, se Juba conseguir jogar um jogo inteiro, entrar de primeira, né? Se o técnico der para ele essa confiança, porque também eu acho assim, não adianta você levar o jogador pela primeira vez para testar, porque é o último teste. Eu acho que o técnico tinha que levar de novidade para testar, ele já levou. Eu sinto, por exemplo, muita falta do Matheus Pereira. A seleção brasileira tem muitos meias, como é que eu posso dizer? Meias defensores. Não tem meias atacantes na seleção brasileira. Não tem. O que mais muda um pouquinho assim é o Paquetá. Porque os outros todos são meias que poderiam ser zagueiros. Meias que, para chegar na frente com a bola, o único que eu vejo aí é Paquetá. Então, assim, Matheus Pereira não está nessa convocação. Então, o que eu imagino é se o Juba tiver a oportunidade de fazer um jogo inteiro, eu acho que o Juba tem personalidade de chegar lá e jogar bem, de fazer um bom jogo pela seleção brasileira. E se o técnico, o Ancelotti, lhe der liberdade, pode jogar do jeito que você joga no Bahia. Né? Se ele armar um sistema para que o Juba possa jogar tanto no corredor lateral como jogar centralizado, eu acho que vai aparecer o futebol do Juba e a gente fica torcendo para isso. E aí o Juba pode jogar. Jogando bem, aí abre uma possibilidade da convocação de março, não é isso? Ele está nos amistosos que a seleção brasileira vai fazer, e aí estaria mais próximo de uma Copa do Mundo. Até porque não está definidas 2 laterais. Se tem posições que não estão definidas ainda, são as 2 laterais. E o Juba é o jogador que tem sido elogiado aqui para nós, o Brasil inteiro. Agora, na dividida, vocês não ouvem o nome de Juba entre os principais. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Juba não entra. Até porque, para fazer justiça, o Juba não jogou com o Ancelotti. O Juba não teve oportunidades. Então, na hora da avaliação, eles vão avaliar aqueles que já foram convocados pelo Ancelotti. E ainda tem essa questão de favor a Juba, que o Ancelotti gosta de ter um atleta que joga em outras posições. Danilo, por exemplo, o zagueiro do Flamengo, ele já falou, o Ancelotti, que o Danilo pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral. Não é? O Marquinhos, zagueiro da seleção, já jogou de lateral também, o Marquinhos. Então, ele gosta. E se o Juba apresentar um bom futebol na lateral, partindo para o meio, centralizando, abre uma possibilidade muito grande do Juba participar da Copa do Mundo. Outra...